o resto da aula para vocês trabalharem em casa isso. Então, boa noite, a gente continua, né, no capítulo 14 de fluidos, hoje entrando no princípio de Arquimedes, né? A gente viu o princípio de Pascal na aula passada, né? O objetivo desse capítulo, dessa sessão, né, é conhecer o princípio de Arquimedes, a relação entre força de empuxo e a massa de um fluido deslocado por um corpo, conhecer a relação entre a força gravitacional e a força de empuxo num corpo que está flutuando sobre um líquido, conhecer a relação entre a força gravitacional e a massa do líquido deslocado por um corpo que está flutuando, e saber a diferença entre peso aparente e peso real. Por último, né, calcular o peso aparente de um corpo que está total ou parcialmente submerso em um fluido, né? Então, a força de empuxo, ela vai ser uma força que vai estar direcionada para cima e, né, que um fluido vai exercer, né, sobre um objeto que está submerso. Essa força se deve à variação da pressão com a profundidade, né? Vai aumentando a pressão com a profundidade. A gente viu que a pressão é força por unidade de área. Então, quanto mais um objeto, né, estiver mais aprofundado, né, dentro de um nível de água, maior vai ser o empuxo que esse objeto vai sentir pela altura, né? Então, a consequência, né, desse empuxo é gerado, então, né, como consequência da pressão da água. Então, imagina que se você tivesse aqui tudo preenchido, né, a pressão que essa água vai estar fazendo vai ser nas paredes do recipiente, né, contra o recipiente, né, e entre as moléculas, né. Na hora que você tira, você de repente deixou um espaço, você tirou essa quantidade de água para colocar um outro sólido, né, que tem uma densidade, um material diferente dessa água, esse contorno vai ser suscetível à pressão, né, que o fluido está exercendo aqui no entorno, igual ela exerce no próprio recipiente, e entre as moléculas que estão aqui dentro, ela vai fazer uma pressão nesse entorno, né? Então, a gente vão ter duas forças atuando, por exemplo, quando se for colocada uma pedra, um material dentro da água, né? Nesse caso é uma pedra. Ela vai ter a força da gravidade atuando, que é devido à massa dela, mg, e ela vai ter uma força que a gente chama força de empuxo, que vai estar direcionada para cima, que é devido à ausência dessa água nessa região que a pedra está ocupando. Então, a gente vai ter uma diferença de pressão. Podemos imaginar assim, né? O fundo desse objeto e a superfície dele, ó, tem uma diferença de pressão, não é isso? Que a gente viu que a pressão vai caindo, vai aumentando com ρGH. Ela é a pressão atmosférica, mas a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura que está entrando aqui para dentro do recipiente. Então, a gente sabe que a pressão nesse nível, ela é maior do que a pressão nesse nível que está mais próximo à superfície. Então, essa diferença de pressão, ó, que é força por unidade de área, vamos supor que esse objeto tivesse a mesma área no fundo do que ele tem no topo. Então, a pressão que é força por unidade de área, ou a força que vai estar sofrendo esse objeto, que seria, né, a pressão vezes a área, então a força que o fundo está sofrendo devido a essa pressão daqui ser maior, é essa pressão vezes a área. Então essa força para cima, ela é maior do que a força que essa coluna está fazendo para baixo, gerando uma resultante que seria esse empuxo, né? Então a força resultante, se ela for para cima, né, se for um caso, né, então se for um caso onde a força-peso é maior do que o peso desse fluido deslocado, então ele vai descer. No caso da madeira, que tem uma densidade menor do que a água, a força de empuxo, que é a força da ausência da água nessa região que está ocupando a madeira, vai ser maior nesse caso do que a força-peso, fazendo com que ela flutue. Então, essa força de empuxo, ela é equivalente ao peso do fluido deslocado. A gente vai ver essa expressão daqui a pouco. E é gerado, igual eu expliquei, devido a essa diferença de pressão entre essas duas regiões. A região de baixo tem uma pressão maior, aqui tem uma pressão menor,
então tem uma pressão positiva para cima, como se fosse, né? Que por unidade de área, que vezes a área seria a força. Então, tanto a pedra quanto o pedaço de madeira deslocam a água que ocuparia o mesmo espaço. Então, a gente pode falar que até se a madeira e a pedra tiverem o mesmo volume, o empuxo que as duas vão ser gerados nelas, é o mesmo, porque elas estão no mesmo líquido, que seria a água, deslocando a mesma quantidade, né, de peso daquela região que eles estão ocupando o volume. De acordo com o princípio de Arquimedes, né, quando um corpo está total ou parcialmente submerso no fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo, e essa força é dirigida para cima e tem um valor, um módulo igual à massa do fluido deslocado, né, ao peso gerado pela essa massa de fluido deslocado pelo corpo. Então, o módulo da força de empuxo vai ser a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Como em geral vai ser um fluido, a gente vai usar aqui, em vez de massa, a densidade vezes o volume deslocado desse fluido. Então, vai ficar ρ vezes o volume. Um bloco de madeira que flutua na água, agora se a gente já estiver flutuando, né, significa que o módulo do empuxo é igual ao módulo da força gravitacional. Né? Então, se o corpo ele está, né, com uma parte dessa sua superfície flutuando, você está vendo uma parte, por exemplo, no iceberg, você vê uma ponta do iceberg fora da superfície da água. Significa que existe um equilíbrio entre a força de empuxo que está empurrando esse iceberg para cima e a força-peso que estaria afundando o iceberg. Então, nesse caso, a força de empuxo é igual à força da gravidade que gera essa flutuação. Então, quando o corpo flutua em um fluido, o módulo da força gravitacional que o corpo está submetido é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, aquele volume que foi deslocado, né, eles falam que em torno de pode chegar, acho que a mais de 70%. Vai ter um exercício que eu marquei para vocês disso. Você vê a ponta do iceberg igual o Titanic viu lá, mas na verdade tem 2/3 do corpo, mais de 2/3, está para dentro da água. Significa que 2/3 desse corpo, do volume, né, do total do iceberg, já é o suficiente para ter uma força-peso igual o volume deslocado por essa massa de água. Né? Então, a força da gravidade, a força-peso, né, desse bloco vai ser igual à massa do fluido deslocado vezes a gravidade, no caso de flutuação. Então, a relação, qual que vai ser a relação agora entre o peso aparente de um corpo e um fluido e o peso real? É dado por essa relação. Né? Então, o peso aparente é o peso real menos a força de empuxo. Então, imagina que você está levantando uma pessoa dentro da água. A pessoa tem um peso real, né? Vamos supor que ela tem 50 quilos, então ela vai ter 500 newtons de peso real. A gente vai ter uma força de empuxo que é correspondente ao volume dessa pessoa que está dentro da água, que está deslocando esse volume de água, por exemplo. Então, esse volume de água tem um peso, e esse peso desse volume de água deslocado vai fazer essa força de empuxo para essa pessoa. Então, todo mundo se sente mais leve dentro da água, não é isso? Devido ao empuxo. E aí a gente consegue saltar distâncias longas. Né? A mesma coisa aconteceria se a gente estivesse na Lua. Né? Então, o peso aparente fica meio que óbvio, né? Ele vai ser o peso que a pessoa vai sentir dentro da água ao carregar, por exemplo, uma coisa que seria mais pesada fora da água e está sofrendo uma força de empuxo. Então a gente pode escrever o peso aparente como sendo o peso real menos a força de empuxo. É o peso que se sente dentro do fluido. Então, eu carregar uma pedra dentro de um fluido, dentro de uma piscina, ou carregar um outro objeto dentro de um fluido, ele vai ter um peso aparente, que é o peso real menos a força de empuxo. Então, um exemplo aqui, um pinguim flutua, primeiro em um fluido de massa específica ρ0, depois em um fluido de massa específica 0,95 ρ0, ou de ρ0 é a densidade do fluido. E, finalmente, um fluido de massa específica 1,1 ρ0. Então, o pinguim flutua nesses 3 fluidos. Né? Ordene as massas específicas, que é essa densidade, de acordo com o módulo da força de empuxo exercida sobre o pinguim, começando pela maior. Então, o que vocês acham aí? Se a gente fosse... Vocês acham que o pinguim, por estar flutuando nas 3 superfícies, teria alguma dessa densidade que faria
uma força de empuxo maior? O que vocês acham? E sim, se sim, qual que seria essa ordem? E aí? Alguém. Eu acho que dá 1,1 Rho zero e 0,95 Rho zero. Do maior pro menor. Eu acho. Então vamos pensar assim, né? Quando vai aumentando a densidade, a gente viu que o, o volume, né? O peso do volume deslocado seria maior, né? Agora a pergunta seria se seria o mesmo volume deslocado em cada um dessas densidades, né? O que eu quero dizer? Se você está numa lagoa doce ou se você está no mar, você é a mesma pessoa, você pode flutuar nos dois, certo? A gente pode flutuar no rio e no mar. A gente sabe que, né, a flutuabilidade no mar é maior, né? A gente flutua mais fácil na água salgada. Significa, então, que a densidade, né, da água do mar ela vai ser maior, né, do que a densidade da água doce, por causa do sal que está ali e outras coisas, né? Se a densidade do fluido é maior, a gente flutua mais fácil. Agora, o empuxo iria variar nesse caso? Porque imagina o seguinte, né? A gente está flutuando igual, né, nos dois casos. E a gente viu que quando a gente flutua, significa que a nossa força-peso é igual à força de empuxo, né? Então, nesses três casos, mesmo o pinguim flutuando mais fácil quando a densidade é 1,1 rho zero, né? Ele está flutuando nos três. Então, os três estariam empatados por isso. Entendeu? Então, assim, ó, eu no mar, a força de empuxo, eu flutuo mais fácil, mas para compensar isso, né, a densidade é maior. Então, assim, o volume, nesse caso, do meu corpo que fica fora d'água no mar é maior. Aí a densidade é maior, mas aí é compensada por eu ter um volume deslocado menor, entendeu? Para dar o mesmo empuxo. Porque se um corpo está flutuando, a força-peso desse corpo é igual à força de empuxo. E a força-peso minha na água do mar ou na água doce não muda. Então aí a segunda pergunta que seria mais passiva dessa ordem, ó. Ordene agora as massas específicas de acordo com o volume do fluido deslocado pelo pinguim, começando pelo maior. Agora, sabendo que a força de empuxo é a mesma em todas e que eu estou variando a densidade, qual que vai ter um volume maior deslocado, né? Ou seja, o mais denso vai fazer o pinguim flutuar mais. Em tese, vai deslocar um volume menor. Então, qual que vocês acham que seria a ordem, né? Começando pelo maior volume deslocado em relação a cada massa específica. Qual que seria, primeiro, a massa específica que faria uma maior variação desse volume deslocado, do fluido deslocado? Qual que vocês acham? A 0,95 Rho zero. Exatamente, né? Esse que tem a menor densidade, ele vai fazer com que o pinguim, nesse caso, né, fique com o maior volume do corpo dentro da água, né? Porque a gente viu que essa força de empuxo ela vai ser a massa do fluido vezes a gravidade. A massa do fluido é a densidade vezes o volume. Se a densidade desse é menor e todos têm que ter a mesma massa, porque todos vão ter que ter o mesmo peso, que vai ser igual ao empuxo, né? Igual a força-peso nossa, do pinguim no caso. Então, o volume tem que ser maior. Então, vai indo do menos denso para o mais denso. Então, esse que é menos denso vai deslocar um volume de água maior para dar a mesma força de empuxo do que as outras três. Então, eu vou encerrar por aqui a parte do empuxo e aí a gente vai ver agora alguns um appletzinho que tem aqui, né, para mostrar essa ideia, né? Então, um desses que tem aqui seria essa impulsão nos líquidos, né? Que seria essa percepção, né,
do empuxo, que pode ter sido muito bem feita dessa forma por Arquimedes, né? Ou mais para frente, né? Que você tem um dinamômetro que vai medir a força-peso, por exemplo, desse corpo, e na hora que eu começar a mergulhar esse corpo na água, né? Se eu começar a descer ele aqui na água, ele vai começar a medir um peso aparente menor. Por quê? Então eu vou ter o peso desse corpo que a gente viu, porque o peso que o dinamômetro vai estar medindo agora é um peso aparente, que vai ser a força-peso real desse corpo, menos a força de empuxo que vai estar nessa água. Então aqui a gente pode escolher qual que é a área da superfície da base desse corpo, aqui está 100 centímetros quadrados, se a gente quisesse fazer quantitativo. A altura do corpo, que é 5 centímetros, então só para vocês verem aqui, né? Se eu aumentar, vamos ver se ele altera no desenho também. Não altera não. Então a altura do corpo seria essa altura, né? Que ele tem aqui, eu vou manter 5. A densidade do corpo e a densidade do líquido. Então o líquido aqui está a água. Deixa eu aumentar um pouco, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem, né? Isso. Então aqui, ó, eu posso escolher a superfície dessa área desse corpo, está aqui 100 centímetros quadrados, a altura dele 5 centímetros, a densidade 3 gramas por centímetro cúbico e a densidade 1 grama por centímetro cúbico. A altura submersa dele está zero, volume deslocado zero. Qual que é? Ele está chamando aqui de impulsão, né? Mas essa impulsão seria o empuxo, né? Peso do corpo, a força medida, que está sendo medida pelo dinamômetro, e a variação da medição. Então a gente deixou uma variação em 20. Esse corpo, então, está pesando com essa densidade, a gente até poderia calcular, ó, a densidade do corpo vezes a superfície, a área de superfície, vezes a altura, seria a densidade vezes o volume, né? Então vamos fazer um cálculo aqui, ó, só para a gente ver qual que se conferir, né? Para a gente fazer mais didaticamente. Então, qual que é o volume desse corpo em centímetros cúbicos? É 100 centímetros de área da base vezes a altura do corpo, que é 5 centímetros. Então, ele tem 500 centímetros quadrados cúbicos de volume. Esse volume vezes a densidade do corpo, que é 3, vai me dar a massa, em gramas, né? Então, se eu multiplicar por 3 aqui, eu tenho minha massa em gramas. Então, um corpo pesa 1,5 kg. Um corpo de 1,5 kg, 1,5, ele vai ter qual peso real? O peso real do corpo, se eu multiplicar por 9,8, que é a gravidade, vai ser 14,7. Então, o peso do corpo aqui é exatamente o peso da massa desse sólido, né? E agora, quando eu colocar ele dentro do líquido, qual que vai ser o volume deslocado? O volume deslocado vai ser, né, o volume desse corpo, que a gente viu que é 100 centímetros quadrados vezes 5, então é 500 centímetros cúbicos. E aí qual que vai ser a massa do volume deslocado? Né? Vamos fazer o cálculo antes de colocar o corpo dentro d'água. Qual que vai ser a massa, né, desse fluido deslocado? Que a força-peso gerada por esse deslocamento dessa massa que vai fazer o empuxo. Então vamos calcular ele aqui, vai ser 500 centímetros quadrados, que é o volume que vai ser deslocado por esse corpo inteiro, vezes a densidade do corpo, que é 1 grama. Então ele vai ter meio quilo. Então, quando esse volume entrar dentro do líquido, ele vai deslocar meio quilo dessa água, né, de água. E aí esse meio quilo vai pesar quanto? Então esse vai ser o valor do empuxo, 0,5 vezes 9,8. Então a força de empuxo vai ser de 4,9, né, quando eu colocar esse corpo dentro da água. Então coloquei ele todo dentro da água, a força de empuxo, né, que ele está chamando de impulsão aqui, é de 4,9. Então isso reduz a minha força medida, que seria o peso aparente, para 9,81. Então 14,71, que é o peso real do corpo, menos a força de empuxo, que é 4,91, me faz ter uma força aparente, que é essa medida daqui, de 9,81. Tá? Óbvio que eu posso ir diminuindo a densidade desse corpo aqui, eu não sei se o aplicativo ele vai chegar a deixar o corpo flutuar. Vai, ela. Então, se eu colocar agora, se eu coloco que as densidades são iguais, o corpo já está flutuando. Né? Ou se ela estiver próximas, né? Vamos ver se ele vai flutuar. Ele vai flutuar. Então, se o corpo fosse menos denso, ele iria flutuar e só
né, essa altura que estaria aqui submersa, que vai gerar uma força de empuxo para cima. Tem um outro aplicativo que eu queria mostrar para vocês, ele é semelhante ao que eu mostrei na última aula, só que o interessante é que ele não tem um sensor de pressão digital, ele tem um pressor em tubo de U, né, que foi um dos sensores de pressão que a gente viu. A gente pode escolher qual que é o líquido, e aqui seria para mostrar que quando esse sensor, então aqui é um balão, vamos falar assim, né, um material onde esse volume, né, pode ser maleável, né? Então, quando eu colocar esse tubo, né, aqui dentro, o que vai acontecer? Em tese, esse volume vai ser alterado pela pressão desse líquido e vai empurrar, né, essa coluna desse líquido aqui. Você pode imaginar que isso aqui é um gás, um líquido, e ele vai empurrar esse tubinho para baixo, e aí a pressão vai ser medida, né, de acordo com esse fluido deslocado. Então, lá, se eu colocar a densidade, né, igual está aqui 1, deixa eu ver se eu consigo ir abaixando aqui, ó. Consigo. Ó. Então, repare que quanto mais baixo, ó, eu estou submergindo o meu sensor de pressão, maior vai ser essa coluna em U, que ela está subindo. Né? Então, aqui seria para mostrar aquela ideia, né, de ρGH, né? É diretamente proporcional a pressão da altura do fluido é diretamente proporcional à altura que ela está debaixo da água. Então, se a gente olhar que a pressão hidrostática é medida nesse, né, nesse manômetro de U aberto, né, ela está aumentando a pressão hidrostática, que é o que ele está medindo, à medida que esse depth aqui, né, que é a profundidade aumenta. Então, só para demonstrar isso. E, por último, tem um outro aplicativo, tem um outro applet feito, nem é applet, né, mas é feito aqui pelo GeoGebra. Deixa eu aumentar ele aqui um pouco. Ah, não, ele não está aumentando. Não. Peraí, deixa eu clicar fora. Aí, melhor. Para vocês enxergarem. E ele funciona bem parecido com aquilo, só que ele é mais interessante do que o outro, né? Ele tem em espanhol aqui, porque ele coloca, ele desenha as forças. Então, aqui você pode escrever, então, qual que é a densidade do corpo. Aí você vai ver qual que é o peso que ele está sendo feito e se o corpo está flutuando ou não. Deixa eu ver se aqui em algum lugar a gente consegue alterar. Então, aqui seria, se a gente consegue alterar os valores, né? Não, ele não permite editar. Então, ele é fixo, né? Ele tem alguns valores fixos que seria o peso do corpo. Vamos ver se o corpo consegue sair da água aqui. Não, né? Mas basicamente o que a gente consegue ver aqui, né? Que foi aquele exemplo que a gente viu agora, né? O corpo é o mesmo. Então, se eu variar a densidade desse corpo, né? Num primeiro momento, né? Não, aqui ele está mantendo constante, né? Ah, não, aqui eu estou mexendo na densidade do corpo, tá, gente? Eu achei que fosse a densidade do líquido. Aí, se fosse a densidade do líquido, a força de empuxo seria a mesma se ele estiver flutuando, né? Então, nesse caso, ele está variando a densidade do corpo. Então, basicamente, se o corpo for menos denso, ele vai estar flutuando, e à medida que vai aumentando a densidade desse corpo, ele pode, né, quando ele entra, ele vai para o seu fundo, né? Nesse caso aqui, né? A força pesa muito maior do que o empuxo, né? Aqui é só para ver esse controle de forças, né? Então, enquanto ele está flutuando, né, a força peso e o empuxo são a mesma, né? Vocês estão vendo aqui, o empuxo 23.520, peso 23.520. Se aumenta a densidade do nosso corpo, aumenta a força-peso e aumenta o empuxo. Eles estão sempre em equilíbrio, eles estão iguais. Até chegar num momento que a força-peso é maior do que a força de empuxo. Né? Aí o corpo vai deixar de ficar à superfície e aí ele vai afundar dentro do fluido. Né? Então, essa é a ideia então, da aula de hoje. A gente fechar esse conteúdo do princípio de Arquimedes. Faltou contar a história, né, de que o Arquimedes usou esse princípio para verificar, né, se a coroa do rei ela seria 100% de ouro maciço.
E aí a ideia que ele teve foi pegar numa banheira, colocar um bloco de ouro que tivesse a mesma massa da coroa, né? Então, vamos falar que o ourives lá, a pessoa que fez, falou, eu gastei 1 quilo de ouro com essa coroa. Aí ele colocou uma massa de 1 quilo de ouro numa banheira e mediu o volume que transbordou dessa banheira. E depois ele fez esse mesmo experimento com a coroa. E aí a gente sabe que se a densidade desse fluido for diferente, né, ele vai, nesse caso, de estar cheio, né, a superfície, ele vai ter uma quantidade de água que vai transbordar diferente, que vai indicar que teve uma mistura nessa coroa. Então eu abro